Fala pessoal, eu sou o Elder Ardashnikov, desenvolvedor sênior no Magalu Cloud, e hoje nós vamos ver como é fácil e simples provisionar um banco de dados MySQL no Magalu Cloud e conectar o banco em um projeto. Bom, se a gente olhar aqui no console, a gente vai ver a apresentação de alguns produtos que a Magalu Cloud já fornece. E hoje, nesse tutorial, a gente vai ver a parte de Database, banco de dados. Clicando aqui, a gente vai entrar na aba de criar o banco de dados. Então vamos selecionar aqui a versão 8.0 do MySQL. Aqui a gente pode selecionar o tamanho da nossa instância. Como é um banco de dados de teste, eu vou selecionar o Small. Mas se você tem uma necessidade de um banco de dados robusto, você pode usar um tamanho muito maior aqui. Para o armazenamento, eu vou colocar aqui 30 GB de armazenamento, que é o que eu acredito que o meu banco vai usar. E vamos definir o nome desse banco. Vai ser Marketplace DB. O login do banco e a senha são passos obrigatórios, pois você vai ter que acessar o banco de dados usando esse login e essa senha. E por último, a parte de Snapshot. Isso aqui é uma parte incrível, que garante muita segurança para o seu banco de dados. Existe um scheduler no banco de dados, que é fornecido pelo Magalu Cloud, onde de tempo em tempo ele gera um snapshot, ele gera um backup para o seu banco de dados. Então, caso você tenha algum problema com o seu banco de dados ele vai continuar seguro, porque você pode restaurá-lo usando o snapshot. Então, basicamente, o que precisamos definir aqui é em que horário a gente vai criar esse snapshot. E eu vou colocar mais ou menos 3 horas da manhã. E quanto tempo vai ficar retido esse snapshot? Eu vou colocar um dia. Então, ele vai criar um snapshot por dia, basicamente. Vamos criar o banco de dados. Bom, pessoal, o nosso banco de dados foi criado. Então, como podemos ver aqui, ele já está com o status ligado. Se a gente clicar no nome, a gente vai conseguir acessar a aba de detalhe desse banco. E nela, a gente já consegue ver de cara que ele disponibiliza um IP privado aqui desse banco de dados. Olha que interessante. Bom, se a gente vier em geral, a gente vai ver as informações básicas desse banco, qual é a versão do MySQL dele, em que região ele está, as configurações de infraestrutura que esse banco está rodando. Se a gente vier aqui na aba de Snapshots, se vocês lembrarem, a gente configurou na hora da criação o tipo de retenção e que horas o snapshot é criado. Então, como vocês podem ver, aqui vocês têm acesso a esse snapshot que vai ser criado de tempos em tempos. E caso algo aconteça, imagine que algum dado foi corrompido nesse banco de dados. Você pode vir aqui e restaurar esse snapshot em uma nova instância. E aí, basicamente, você vai restaurar o banco de dados usando o snapshot que você criou, usando o backup que você criou de tempo em tempo. E nessa aba aqui, replicação, isso aqui também é uma grande entrega do banco de dados do Magalu Cloud. Olha que interessante. Vamos supor que você tenha um cenário onde você tem um banco de dados que tem muito consumo. E aí você decide fazer relatórios desse banco de dados, mas você não quer atrapalhar o seu cliente. A replicação basicamente você faz uma cópia do seu banco de dados, mantendo uma replicação do banco de dados primário para essa réplica, e aí você pode executar queries, fazer relatórios dessa réplica. Assim você não gera um overhead, você não gera uma sobrecarga no seu banco de dados produtivo que você está usando para o cliente. Então isso aqui também é uma baita entrega. Bom, dado isso, vamos conectar esse banco de dados em um projeto. O primeiro ponto é, o banco de dados do Magalu Cloud ele não provê um IP público, ele só provê um IP privado. Então para você acessar o banco de dados, você precisa de um Jump Host, que basicamente é uma VM intermediária que você vai usar para acessar o banco de dados. Então vamos aqui na aba Virtual Machine, vamos criar uma VM aqui que vai ser usada como Jump Host. Então vamos criar aqui no Ubuntu. Boa. Então vamos criar aqui
uma VM bem pequena, porque ela só vai ser usada realmente como uma VM intermediária. Vou adicionar minha chave SH aqui. Eu vou colocar aqui jump host -db e vamos criar a instância. Bom, como podemos ver aqui, a VM foi criada. Então, se a gente olhar aqui na parte de IPs, a gente consegue ver que ele disponibiliza um IP privado e um IP público. O IP privado a gente não consegue acessar da nossa máquina, porque ele é o IP da rede VPC que essa máquina está dentro. Mas o IP público a gente consegue acessar. Então, se a gente copiar ele aqui, abrir o nosso prompt e dar um SSH ubuntu @ e colocar o IP público, a gente vai conseguir acessar esta VM. Então a gente está dentro dela. Aqui dentro, se eu tentar acessar o banco, eu vou conseguir. Por quê? Porque como eles estão na mesma região, eles automaticamente estão dentro da mesma rede VPC. Então eles são acessíveis. O IP privado ele é acessível dentro dessa VM. Então se a gente vier aqui, der um sudo apt install MySQL para a gente instalar o cliente do MySQL. A gente vier aqui em database para pegar o IP privado desse cara, a gente vai conseguir executar o seguinte comando: MySQL -h, passando o IP privado do banco. Vamos colocar o nosso usuário que a gente cadastrou lá na criação do banco, que é tomate, e senha. Olha aqui que legal, a gente conseguiu acessar dentro do banco. Então se a gente executar aqui show databases, a gente vê que o banco já está mostrando. Então vamos aproveitar e criar um banco de dados. Create database marketplace. Vamos dar um show. Pronto, nós criamos um banco de dados aqui, marketplace. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe o like e comente o que achou do nosso banco de dados. E aguarde para a parte 2, onde você vai ver esse banco de dados rodando em um projeto local.